Marcos capítulo de número 6, versículo de número 20. Louvado seja Deus. Nós iremos pregar subordinado ao tema: se formos justos e santos, os poderosos irão nos fazer muitas coisas e nos atender. Se formos justos e santos, os poderosos vão nos fazer muitas coisas e nos atender. Aí você lê o texto e você pergunta: aonde é que você conseguiu tirar esse tema? Dizendo: se nós formos justos e santos, os poderosos vão nos fazer muitas coisas e vão nos atender. É o texto. O texto é que está dizendo. É por isso que a Bíblia vai dizer em... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo de número 12, se não me falha a memória, e versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vou repetir: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O texto está dizendo: se nós formos justos e santos, os poderosos vão fazer a nós muitas coisas e também vai nos atender. Se você observar, aqui se trata de um homem como poderoso, o rei Herodes. De um homem como poderoso, o rei Herodes. Mas de um homem como justo e santo, nada mais e nada menos do que a pessoa de João Batista. Um homem intitulado como poderoso Herodes. E um homem intitulado como justo e santo, nada mais e nada menos do que João Batista. O texto diz: porque Herodes temia a João. Entenda, o texto diz que Herodes temia a João. Por que Herodes temia a João? Porque quando Herodes olhava para João Batista, ele via, louvado seja Deus, que João Batista era um homem justo e um homem santo. Tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, vai falar que uma certa mulher chamou o seu esposo para apresentar um homem chamado Eliseu, que era profeta. E a Bíblia vai dizer que ela chama o seu esposo e dizendo: vejo que aquele homem que passa todo dia por nós, ele é um santo homem de Deus. Ele é um santo homem de Deus. Então observe que Herodes, quando olhava para João Batista, ele não só via João Batista como homem justo, mas também como homem santo de Deus. A primeira impressão é a que deixa, a primeira impressão é a que fica, e as pessoas precisam olhar para nós e conseguir identificar algumas coisas como cidadãos dos céus. Primeira coisa, justo. Segunda coisa, santo. Primeira coisa, justo. E segunda coisa, santo. Por quê? Louvado seja Deus, as pessoas precisam olhar para nós e identificar em nós algumas coisas como sendo nós cidadãos dos céus, para que ele possa nos temer. Eu vou repetir: para que ele possa nos temer. Diz o texto que Herodes era poderoso, Herodes era rei, ele se achava o poderosão por ser rei, mas o texto está dizendo que ele temia a João, sabendo que era varão justo e que ele era santo. Louvado seja Deus. As pessoas precisam olhar para nós crentes, olhar para nós a igreja e temermos-nos. Por quê? Porque somos pessoas santas e pessoas justas. Quando o mundo não teme a igreja de Cristo, quando o mundo olha para nós e não teme
nos vendo como pessoas justas e nem como pessoas santas. Vou repetir: quando o povo olha para nós e não nos teme, é porque as pessoas estão olhando para nós e não estão nos tendo como pessoas justas e nem como pessoas santas. Quer que o mundo lhe tema? Então nós temos que andar como justo e devemos andar como santo. Agora deixa eu lhe falar uma coisa: não é nós que vamos dizer que somos justos, não é nós que vamos dizer que somos santos, é as pessoas que vão testificar, como está escrito lá em 2 Reis, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo de número 4 é 5, que a mulher identifica Eliseu como um santo homem de Deus só em olhar para Eliseu. Então as pessoas precisam nos identificar como justos e santos, homens de Deus e mulher de Deus, só olhando para nós. A Bíblia diz lá em, louvado seja Deus, em Hebreus capítulo de número 13, ele vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, porque estamos rodeados diante de uma tão grande nuvem de testemunha, e essas testemunhas estão olhando para nós, e elas podem testificar boas coisas e elas também podem testificar coisas más. Então é melhor fazer boas coisas para que as pessoas possam nos temer, e quando passarmos, bater continência para nós, bater continência para a igreja de Cristo, dizendo: ali vai um verdadeiro homem de Deus, ali vai uma verdadeira mulher de Deus, que é justa e que é santa, que é justo e que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós, a igreja de Cristo, acordássemos para este negócio, eu tenho uma certeza que nós seríamos tratados totalmente diferente. Se você for observar o apóstolo Pedro, quando assim, pelo nome de Cristo, efetua a cura na vida daquele coxo que estava assentado à beira da porta do templo chamada Formosa, a Bíblia diz que quando ele diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, porque eu tenho isso, eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí a Bíblia diz que Pedro estende a mão e segura na mão do homem que estava paralítico à frente da porta do templo chamada Formosa, e o coloca de pé. E quando ele se coloca de pé, a Bíblia vai dizer que ele entra no templo saltando e glorificando a Deus. A Bíblia vai dizer que as pessoas também correm para dentro do templo e começam, em vez de estar olhando para aquele homem que era curado, aquele homem que antigamente era coxo e agora estava curado, agora eles ficavam olhando para Pedro. Aí Pedro disse: mas João, por que vocês estão olhando tanto para nós, como se fosse pela nossa própria virtude ou santidade? Louvado seja o nome do Senhor, que fizéssemos este homem andar. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é que as pessoas ficaram olhando para Pedro e para João. As pessoas precisam estar olhando para a igreja de Cristo. As pessoas precisam estar olhando para a igreja de Cristo. As pessoas precisam estar olhando para a igreja de Cristo. Quando as pessoas começarem a olhar para nós, louvado seja Deus, não vai ser para ser de desprezo, de desdém, mas é porque vai ver a glória de Deus na nossa vida. Lembra-se de Moisés, quando subiu no monte, passou 40 dias e 40 noites, e quando ele estava descendo o monte, o seu rosto brilhava como o sol, e os homens não conseguiram ficar olhando para Moisés. Pediu que Moisés colocasse, louvado seja Deus, um véu ou um lenço sobre o seu rosto, porque os homens não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés estava resplandecente. As pessoas, quando nos verem na rua, elas vão precisar baixar a cabeça. Se nós nos tornarmos justos, se nós nos tornarmos santos diante da presença de Deus, as pessoas precisam olhar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo precisa ser a diferença da terra. Vou repetir: a igreja de
passar, as pessoas olham para você. Louvado seja Deus, vai ver algo diferente. Eu vou contar aqui 2 testemunhos, só para você entender o negócio. Lá no Morro dos Mopes, na cidade de Santa Luz, louvado seja o nome do Senhor, tinha um homem que ele falava conosco, irmão da igreja, obreiro da casa do Senhor. Ele dizia que as pessoas só ficavam olhando para ele, as pessoas só ficavam olhando para ele, louvado seja Deus, e ele ficava preocupado, porque as pessoas ficavam olhando para ele, e ele perguntou para Deus o porquê as pessoas estavam olhando para ele, e ele entendeu em uma das nossas mensagens que estávamos pregando: a pessoa só olha para o crente, só fica nos olhando porque está vendo alguma coisa de diferente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembro que uma certa vez, na cidade Mata de São João, caminhando eu, louvado seja o nome do Senhor, na rua, depois de ter passado mais ou menos 5 horas de oração dentro da igreja, louvado seja Deus, eu me lembro que antes de ir diretamente para a igreja, tinha aceitado a Cristo, mas ainda não tinha me convertido. Encontrei um problema na rua, na minha escola, e esse problema gerou a maior confusão. E depois disso tudo ter ocorrido, acontecido, verdadeiramente eu me firmei na presença de Cristo, me converti, fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. E uma certa vez alguém da família desse jovem, desse adolescente, tentou me pegar para me matar, mas louvado seja Deus, a diferencial foi que quando ele veio ao meu encontro para tentar me matar, ele próprio disse que olhou para o meu rosto e ele não viu meu rosto, ele viu meu rosto como o rosto de alguém do céu, e ele não era crente. Louvado seja Deus. É por isso que nós precisamos ser santos, precisamos ser justos, porque até os poderosos, quando olhar para o nosso rosto, vai dizer: você é crente, você é diferente, eu vejo no seu rosto que você é diferente. Louvado seja Deus. Observe que o texto está dizendo: porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo. Esse sabendo aqui era que realmente Herodes tinha, louvado seja Deus, como dar testemunho de si próprio, que João Batista era homem justo e santo, era homem diferente, era homem crente. Quando ele passava, aqueles que olhavam para João Batista, louvado seja Deus, via a diferença na vida de João Batista. As pessoas precisam olhar para os crentes da igreja e começar a dizer: eles são diferentes, eles não são igual até mais outra, eu vejo algo diferente nele, no falar. Eu tive me tocando só pela minha fala. A mulher disse: eu vi que você não é daqui, a sua fala é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Até a nossa fala é diferente para a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão comigo. Até a tua fala Jesus vai lutar, até a tua fala Jesus Cristo vai lutar. Eu fiquei assim preocupado, porque ela está perguntando se eu sou daqui ou não. Aí eu disse: eu não sou daqui não. Ele disse: realmente, eu estou percebendo que a tua fala é diferente. Então a fala do crente tem que ser diferente, tem que atrair as pessoas para aquilo que você está falando, tem que arrebatar o coração das pessoas. Levanta a mão para receber unção. Deus mudará a sua fala, até a sua fala vai ser diferente. Os poderosos, louvado seja Deus, quando lhe ouvir falar de longe, vai querer saber quem é que está falando, quem é que está conversando. Alguém vai falar: é um crente da Assembleia de Deus do Creguenhê. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus me enviou a este lugar para mudar caráter, para transformar caráter e para encher as vidas da sua glória, para que haja diferença neste lugar. Mas primeiro tem que quebrar, louvado seja o nome do Senhor, nozes. Tem que quebrar nozes para comer a massa que está dentro
dentro das nozes, mas o Senhor vai quebrar as nozes para que a massa apareça, o melhor apareça da nossa vida. O Senhor vai tirar toda a casca grossa, toda a casca dura, vai limpar todo o seu povo, e você vai ver a diferença. Observe que foi Herodes que abriu a boca para dizer que sabia que João Batista era varão justo e santo. Imagina, meu irmão, imagina, minha irmã, alguém dizer assim: vá lá na casa da irmã Josefa, porque ali é justa e ali é santa, ali é serva de Cristo. Eu olho para ela e vejo a diferença. É isso que Deus quer ver na nossa vida. Vamos ganhar alma sem palavra, vamos ganhar alma sem dizer coisa alguma, porque louvado seja Deus, quando nós não nos embaraçamos com os negócios dessa vida e nem com o pecado que tão de perto nos odeia, as pessoas arregalarão os olhos para perguntar: quem é este? Quem é esta? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos se lembram que quando Pedro andava, diz no livro de Atos, as pessoas colocavam os enfermos, louvado seja Deus, na beira do caminho, para que ao menos a sombra de Pedro passando cobrisse os enfermos. E quando a sombra de Pedro passava e cobria os enfermos eram curados automaticamente. Os enfermos levantavam das suas camas, os tormentos caíam por terra. Louvado seja Deus. Quem é que não temia quando o crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ia na sua casa? Quando quem era que não temia? Pessoas ímpias, macumbeiro e feiticeiro, qual deles não temia quando batia com o crente de cara? Eu já vi macumbeiro mudar de calçada para não passar perto de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que passam por longe por causa da presença de Deus. A mesma coisa tem que ser com essa igreja. Macumbeiro tem que baixar a cabeça, tem que passar por longe por causa da presença de Deus na sua vida. Por você procurar ser santo, por você procurar ser justo, por você procurar ser diferente, a igreja só vai crescer desse jeito. Levanta a mão comigo. O Senhor te santifica, o Senhor te justifica pelo seu sangue aqui nessa noite, para que todos te temam e tenham você como justo e como santo. Louvado seja Deus. Isso aqui é palavra, irmão. Isso aqui é a Bíblia. Eu já falei que eu não prego uma mensagem. Louvado seja Deus, e entenda, eu não prego mensagem como se eu estivesse pregando para 3 pessoas, para 2 pessoas, para 10 pessoas. Eu prego mensagem como se eu estivesse pregando para uma multidão de pessoas. E já falei aos irmãos que toda mensagem que eu trago aqui na igreja é como se eu estivesse pregando para uma multidão de pessoas. E se eu tivesse em determinadas igrejas pregando essa palavra, eu tenho a certeza que já tinha gente dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, falando em outras línguas. Sabe por quê? Porque está entendendo a palavra que está sendo pregada. Você sabe por que você não prospera, você não cresce espiritualmente? É porque talvez você vem para a igreja e fica desapercebido, não presta atenção para entender o que Deus está falando. Você quer que os homens me considerem como justo e como santo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ande na presença de Deus, procure ser diferente para a glória do Todo-Poderoso. E observe o texto, porque Herodes temia João, sabendo que eras varão justo e santo, e guardava-o com segurança, apesar dele ter mandado prender a João Batista, mas ele guardava-o com segurança. O que é ser guardado com segurança? Ele estava dizendo: ninguém toca em João Batista. Quem quiser tocar em João Batista tem que tocar em mim. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Até o teu inimigo Deus usará para lhe proteger. Louvado seja Deus. É assim ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes aparece um problema contra a sua vida e logo você ouve aquele que se dizia seu inimigo, abrir a
me. Se você brigar com ele, você vai brigar comigo. Então deixa ele passar, deixa ela passar. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão, o Senhor Deus, e vai usar os seus inimigos. Eu tenho certeza que aqui não tem, mas se tiver, Deus usará os seus inimigos para lhe guardar, para lhe proteger, para que Deus cumpra o propósito dele através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu li o tema dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Se formos justos e santos, os poderosos vão nos fazer muitas coisas e vão nos atender. Se formos justos e santos, os poderosos vão nos fazer muitas coisas e vão nos atender. Levanta a mão, porque eu creio nisso. Os poderosos vão nos fazer muitas coisas e vão nos atender. Deus usará os poderosos para fazer a igreja muitas coisas e nos atender. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Entenda o que está no texto. Além de guardar a João Batista em segurança, fazia muitas coisas a João Batista e o atendia. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia muitas coisas a João Batista e o atendia. Não se admire se você vê algum poderoso, alguém que tem alguma condição, algum magnata lhe cercar ou cercar a igreja para, louvado seja Deus,